Graça e paz, meus irmãos, que a graça do nosso bom Deus, ela esteja no teu lar, te cuidando, te protegendo, abençoando a tua vida em todas as áreas. Nós estamos começando mais um SOS Espiritual, este programa que veio para te trazer uma direção, para te trazer um conselho, para liberar uma palavra abençoada para a tua vida, algo que venha edificar o teu lar, algo que venha te trazer uma direção do Senhor, uma resposta para a tua casa, para a tua família, inclusive para o teu trabalho. Então, queridos, é importante que você possa compartilhar desse canal com outras pessoas, que tu possa curtir e que tu possa se inscrever nesse canal para que ele possa crescer, para que ele possa chegar aos lares daqueles que ainda não conhecem o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, e que através dele as transformações elas possam ocorrer, os milagres eles possam ser gerados. Então, queridos, é importante que através de ti a gente consiga alcançar mais vidas. Amém? Queridos, hoje eu quero trazer um tema que, inclusive, ele foi tema de uma pregação minha algum tempo atrás. Eu tenho notado que nós, e quando eu falo nós, eu também acabo me incluindo nisso, embora pela tamanha autoridade espiritual que há sobre nossa vida, nós entendemos isso de uma forma um pouco diferente. Porque o nosso coração, ele é um coração mais preparado para receber muitas vezes os desafetos, as contendas, as contrariedades, os apontamentos, as acusações. Eu quero falar um pouquinho disso hoje para ti. Queridos, é muito importante que a gente saiba assimilar as acusações daqueles que não gostam da gente. Não tem como, queridos, tu agradar todo mundo. A palavra do Senhor, através do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele conta que ele teve muitos problemas. Muitas pessoas não gostavam do que ele fazia, do que ele transmitia. E com nós ele não vai ser diferente. A nossa vida também é baseada em problemas, em dificuldades de relacionamento. E muitas vezes nós temos dificuldades de relacionamento dentro da nossa casa. Todos nós, toda família que eu conheço, dificilmente não vai ter alguém que vai estar, como é que eu vou dizer para vocês? Que literalmente possa não estar alinhado com a vontade dos outros. A grande maioria, de repente, pode pensar e pender para um lado, mas sempre vai ter alguém que vai sair um pouco do rumo. E eu quero te chamar a atenção nesse ponto. A palavra do Senhor, ela nos fala, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7, eu gosto muito de utilizar Mateus. No capítulo 7, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgades, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Deixa eu te dizer uma coisa para ti, queridos. Amor e prudência não faz mal para ninguém. É verdade. É verdade. Às vezes nós temos alguma dificuldade de relacionamento, inclusive com algum familiar nosso, porque talvez ele goste de algo que nós não gostamos, talvez ele tenha uma opinião diferente da nossa.
E a gente muitas vezes acaba excluindo esse familiar do nosso convívio. E às vezes nós nos reunimos em família, né, naquelas grandes festas, em casamentos, enfim. E quando aquele irmãozinho chega, todo mundo se arreda dele, né? Todo mundo dispara. Ninguém quer contato. Ou porque ele se tornou uma pessoa extremamente difícil de conviver, se tornou uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, uma pessoa desagradável. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. O grande problema do ser humano é a primeira coisa que faz é apontar, né? O nosso julgamento, ele tem muita força. Acabamos julgando as pessoas, às vezes, sem sequer conhecê-las. E isso é uma coisa que desagrada o coração do Senhor. Sabe, queridos, que eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta vai te tocar lá no fundo. Como é que tu tem te relacionado com algum amigo, algum parente teu, depois que ele te ofendeu, ou que ele criou uma fofoca, né? Ou criou algum problema para ti? Como é que tu tem tratado o teu sentimento com relação a essa pessoa? Esse é o ponto. É como nós tratamos os nossos sentimentos com aquele que nos ofendeu, com aquele que não gosta de nós, com aquele que tem falado de nós. É interessante, né? Eu queria que tu te fizesse essa pergunta. Porque com certeza cada um de vocês tem alguém que de algum modo ou de alguma maneira, ou você não gosta dele, ou ele não gosta de você. Às vezes, queridos, nós precisamos tomar uma atitude com relação a essas pessoas. Primeira coisa que nós temos que fazer é limpar o nosso coração da dificuldade de perdoar. E depois nós precisamos aprender uma coisa, queridos. Se a nossa régua é muito alta em julgar, toma cuidado. Porque da mesma forma, essa régua ela vai servir para te julgarem. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Tu tem orado por essa pessoa? Tu tem pedido para o nosso Deus, para Ele abençoar a vida dele? Sabe? Tu tem pedido para Ele, para o nosso Deus, interceder por ele, né? Fazer com que aquilo que não agrada ao Senhor, ou aquilo que tu percebe que é ruim nessa pessoa, o Senhor venha moldar, o Senhor venha modificar, o Senhor venha mudar as atitudes, as formas dele agir? O nosso problema, queridos, às vezes não está no outro. É verdade. O nosso problema, às vezes, está em nós mesmos. Nós não reconhecemos que devemos modificar o nosso sentimento e o nosso pensamento e acabamos nos tornando simplesmente um acusador. Sabe? Aquele que não mede as palavras, aquele que julga todo o tempo. Aquele que julga todo o tempo. Não importa o que tu faça, mas sempre estamos julgando. Sabe, queridos, eu sou pastor há alguns anos, junto com a pastora, e eu confesso a vocês que nós tivemos algumas dificuldades com pessoas que nos magoaram, né? Que levantaram palavras pesadas ao nosso respeito, que fizeram fofoca, né? Propriamente da gente. E uma coisa que eu aprendi é blindar o meu coração para que esse tipo de sentimento, a falta do perdão, venha me assombrar. Queridos, a nossa busca pelo Senhor, ela ativa em nós
o diferente. Nós nos tornamos mais mansos, a gente se torna mais compreensivo. Sabe, o nosso poder de julgar, ele acaba. A nossa régua que estava lá em cima antes da conversão, ela vem baixando, até se extinguir por completo. Porque não cabe a mim, querido, julgamento. Não cabe. Não cabe a você julgar. Cabe sim a nós intercedermos em oração, pedindo para que Deus mude aquele estado de coisas, aquelas situações constrangedoras que às vezes só na aproximação do irmão gera sobre o nosso coração. Porque se a gente tiver a alegria de entender, de compreender, saber perdoar, essa pessoa ela não vai ter problema nenhum em se aproximar de nós. Porque estaremos com um sorriso largo para receber ela, estaremos sim para abraçar. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Se tu retirou o sentimento que travava o teu coração, tu não vai ter problema mais com essa pessoa. Tu não vai ter problema de conversar com ela, de te relacionar com ela. Ah, mas pastor, mas tu vê, porque o senhor não sabe o que ela fez para mim. Queridos, um coração que não conhece o perdão, ele é um coração amargurado. É um coração amargo. Sabe, queridos, hoje eu fui fazer uma entrega numa doação para a igreja em determinado lugar. E esse lugar, ele tem muitas pessoas que cometeram erros. E eu conversando com um assistente social, e ela me contando a história de pessoas que ali estavam. Existem histórias, queridos, que dá vontade de chorar. Eu confesso para vocês. Em determinado momento, eu me emocionei. Ela me contando dos relatos de pessoas que cometeram os erros. Mas cabe a mim, cabe a você julgar? Não, queridos, não cabe. Essas pessoas, elas precisam do nosso carinho, do nosso apoio e da nossa oração. Precisa da intervenção sobrenatural do Senhor sobre a vida delas. Nós precisamos dar oportunidade para elas recomeçarem. Nós precisamos dar oportunidade para elas compreenderem o erro e quererem mudar para que isso não venha a ocorrer mais. Não seja um julgador. Não seja aquela pessoa que carrega no teu coração o peso de não entender, de não conseguir liberar o perdão. Não carrega isso contigo. Porque isso é um entrave para a tua vida, um entrave para a tua casa. Isso é uma coisa que vai, travar a tua vida. Travar a intimidade com o Senhor. Então, queridos, não cabe a nós. Existem pessoas que estão só aguardando uma oportunidade para te pedir perdão. Estão só aguardando o momento adequado, o momento certo, de se consertarem contigo. Então dá esta oportunidade a elas. Limpa o teu coração de qualquer trava, de qualquer coisa que tem te mantido afastado dessas pessoas. Dá oportunidade para elas. Talvez tu tenha um parente, um filho, um pai, eu não sei, que está precisando de uma ligação, de um telefonema teu, sequer para perguntar pelo menos como ele está. Tome a frente. Deixa esse orgulho de lado e toma a frente de algo que vai mudar a tua vida e vai dar oportunidade para que essa pessoa ela venha se consertar do mal que um dia ela te fez. Não deixa para amanhã, queridos. Não deixa para amanhã esse conserto, não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Não deixa para amanhã. Não seja, queridos, um julgador. Não seja. Não meça as pessoas pelos erros delas. Às vezes, são pessoas que cometeram muitos acertos. São pessoas extremamente bondosas, são pessoas maravilhosas, mas que, infelizmente, no momento de fraqueza, acabaram errando. Dê a elas a oportunidade do recomeço. Amém, meus queridos? Essa palavra que eu tinha hoje para ti, essa palavra hoje que eu tinha para a tua vida.
Eu acredito muito que tu vai conseguir te libertar disso, que tu vai conseguir tirar essas amarras que estão prendendo o teu coração, de liberar o perdão para o teu irmão. Dá a oportunidade para ele. Vamos orar? Eu quero te convidar que tu feche os teus olhos. Nós nos colocamos sempre na presença do Senhor, pedindo nessa oração que Ele retire do nosso coração todo o peso da falta do perdão. Tudo aquilo que possa gerar em nós um julgador. É isso que nós vamos pedir agora. Então eu quero que tu feche os teus olhos. Vamos começar o dia de uma forma diferente. Vamos começar o dia liberando o perdão para aquelas pessoas que um dia te magoaram, que um dia te maltrataram. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, e todo o louvor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, apresentando, Pai, essas famílias que estão nesse momento, Senhor, que estão nesse momento nos acompanhando em oração, Pai. E eles estão declarando, Pai, diante de Ti, tudo aquilo, Senhor, que tem travado, Senhor, o coração deles, toda a mágoa, toda a amargura, tudo aquilo, Senhor, que se levantou contra eles, Senhor, através de um familiar, toda a fofoca, toda a injustiça, Pai. E aqui eu clamo, Senhor, por justiça, para aquele que foi injustiçado, Senhor, que Tu venha com a Tua mão poderosa, Pai, limpando o coração dele, fazendo com que ele venha, Senhor, liberar o perdão, Senhor, para que ele não venha julgar, Senhor, para que ele não seja um julgador, Pai, para que ele venha te retirar, Senhor, toda a mágoa, Pai, que ele tem guardado tanto tempo. Talvez, Senhor, alguns ajustes, alguns liberaram de perdão entre pai e filho, entre pai, entre mãe. Senhor, eu te peço, Pai, que Tu venha agora, Senhor, tocar fortemente na vida dessas pessoas, Pai, para que eles possam, Senhor, ter um coração, Senhor, livre de qualquer amarra espiritual. E aqui eu repreendo, Senhor, todo espírito, Senhor, todo espírito de rejeição, todo espírito de mágoa, todo espírito de tristeza, tudo aquilo, Senhor, que travou, Senhor, até agora, Senhor, a impossibilidade de liberar o perdão, Pai. E declaro, Pai, sobre a vida e sobre os corações deles, Pai, um novo tempo, um tempo, Senhor, de perdoar em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus amados. Que vocês tenham um dia abençoado. Que a graça do nosso bom Deus estejam com todos vocês. Deus abençoe.